Fernando Diniz, seria a ideologia do fracasso ou uma ideia que talvez nós do futebol nunca tenhamos entendido quão profundo poderia ser? Vamos falar um pouquinho a respeito? Meu nome é Fernando, esse é mais um Zonalista e você que está chegando agora no canal, deixa o seu like para ajudar a gente cada vez mais, beleza? Bom, vamos começar porque nesse domingo o Fluminense ganhou do Vasco, clássico carioca, por 1-0 e decretou a demissão de Fernando Diniz. O técnico nem foi fazer a coletiva, quem fez a coletiva no lugar dele foi o Pedrinho. E aí abriu um precedente, porque eu ouvi muita gente perguntando, né, se o Diniz teria chance em mais algum clube grande, e eu ouvi muita gente falando também que o Diniz era só isso. Mas será que o Diniz é só isso mesmo? É só o dinizismo incrustado dentro de uma palavra e de um modelo de jogo que é arcaico? Na minha visão, na minha opinião, a resposta é um não. O Diniz é um bom treinador. É um bom treinador. Mas o fato dele ser um bom treinador também é o fato principal que causa a maioria das polêmicas que ele tem e atrapalha os trabalhos dele. O Diniz é um cara que começou a carreira dele lá em 2009, 2010, né, no Grêmio Recreativo Audax. E de lá pra cá ele passou por Atlético Paranaense, passou por Santos, passou por Vasco, 2 vezes passou pelo São Paulo, passou por vários times diferentes, passou pelo Cruzeiro e não teve um grande sucesso. A grande passagem dele foi no Fluminense quando ele consegue o título carioca, o título da Libertadores de 2023 e o título da Recopa ali em 2024 contra a LDU. Se você tira, né, os títulos, se você pega o trabalho dele e elenca clube por clube, passo por passo, você vai ver sempre um desenho muito parecido. Que é o desenho do cara que chega, tem boas ideias, tem uma ideia muito diferente de tudo que a gente imagina, consegue aplicar isso independente dos jogadores que ele tenha, mas no final é sempre a mesma coisa. O clube chega num platô, chega num momento que o Diniz não consegue mais tirar o clube daquela linha. E daquela linha ele simplesmente começa a cair, as coisas desandam. Seja por limitação dos jogadores, problema de relacionamento, ideias que já estão ultrapassadas e datadas. O Diniz tem uma ideia boa de jogo. Inclusive eu achei ele muito parecido com o Louco Bielsa. E se você pega e faz o comparativo, são 2 técnicos que eles não são conhecidos pelos títulos que eles ganharam. Eles não são marcados pelos títulos que eles ganharam. Eles são marcados pela ideologia de jogo que eles perseguem e que eles tanto defendem. O Louco Bielsa é aquele cara que é bonito ver os times do Bielsa jogarem. O Leeds, a seleção uruguaia, né, quando ele jogou no Uruguai também, na casa dele. É um cara que tem um estilo de jogo muito bonito. O Diniz, a mesma coisa, é o dinizismo, é você tocar dentro da área, o goleiro sair jogando com os pés, é aquela coisa mais travada, trincada, que todo mundo entende como uma assinatura. Do mesmo jeito que a assinatura do Sampaoli é ficar pedindo jogador, e que ele não usa os jogadores que ele não pediu, a assinatura do Diniz é o estilo de jogo que ele defende, que é você começar tocando desde o goleiro, os zagueiros, laterais, meio, atacantes. E inclusive, se você pegar, você tem na Europa alguns times que utilizam dessa tática. Pouquíssimos, mas alguns clubes que utilizam dessa tática. A questão é que se você for ver a ideia do Diniz de jogo, ela sempre tem a mesma finalização. E isso é um problema. Isso é um problema. Outro problema, o Diniz ele é um cara que ele tem que ter a sua ideia de jogo comprada. O barulho do Diniz tem que ser comprado. Os atletas têm que comprar o barulho do Diniz, porque senão não dá certo. Senão a ideia dele desanda. Senão a ideia dele cai por terra e ele não consegue efetuar um bom trabalho. Isso aconteceu no São Paulo, isso aconteceu no Atlético, isso aconteceu no Santos, isso aconteceu agora no Vasco. Isso acontece em todos os lugares. E é um ponto muito ruim, muito falho para o Diniz. Se você pega o trabalho dele no Audax, ele foi muito bem. Ali naquele Paulistão de 2015, 2016 que o Santos ganhou, quem deveria ter ganho era o Audax. E tinha um time bom. Aquele time do Audax era bom, tá? Mas, por ironia do destino, quem ganhou foi o Santos e o Diniz alçou outros voos. Quando ele foi para o Atlético Paranaense, por exemplo. Quando ele chega no Atlético Paranaense, ele tem uma sequência muito difícil. E naquele Atlético Paranaense, ele
teve um início muito complicado, tanto que no Campeonato Brasileiro, inclusive, ele sai entre os últimos colocados, ele é mandado embora, e é efetivado o técnico do Sub-20. Para quem não lembra quem era o técnico do Sub-20 à época, era um tal de Thiago Nunes. Aí depois virou história. Aquele time do Atlético Paranaense tinha o Santos, aquele time tinha o Bruno Guimarães, aquele time tinha o Renan Lodge, aquele time tinha o Rony, aquele time tinha o Marco Ruben, aquele time tinha o Thiago Heleno. Era um time muito qualificado, muito bom mesmo. E o Diniz não conseguiu fazer ele jogar. E aí depois, quando ele sai do Atlético, aí ele roda um pouco, vai pro Vasco. Depois chega no Vasco, sai do Vasco, porque ele tomou uma cacetada lá quando o Vasco estava na Série B. As coisas meio que não dão certo para ele. E aí aparece o São Paulo. Quando aparece o São Paulo, ele foi vítima da sua competência e da sua qualidade. Porque aquele São Paulo, ele ficou muito acima do que ele deveria na tabela. Aquele time do São Paulo para frente, sexto, sétimo, oitavo lugar. Tanto que você pega, era um time que tinha Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes, Brenner, que eu não considero essa Coca-Cola toda. Se olhava a zaga do Diniz, era Diego Costa e Léo Pelé. Ele trouxe o Diego Costa e o Léo Pelé, né? Ele abriu mão do Arboleda na época, abriu mão do Bruno Alves na época. Então ele tinha uma ideia de jogo que funcionava mais pela qualidade da bola no pé. E aquele São Paulo, por um momento, ele entregou o melhor futebol do Brasil. Em meados de setembro, outubro de 2020, o melhor futebol do Brasil era o do São Paulo do Fernando Diniz. E acho que talvez isso aliviado por uma, vamos dizer assim, pela Covid, né? Por tudo que aconteceu na época da Covid, porque os estádios ficavam vazios. E mesmo com os estádios ficando vazios, o time do São Paulo jogando bem por algum momento, você tinha também o quê? Todas as bombas que passavam. O Diniz, ele carrega eliminações muito traumáticas, tá? Isso aconteceu no Vasco, o trauma agora contra o Fluminense. Teve a queda do Atlético Paranaense, né, pro Curitiba lá em 2017-18. Aí você tem no São Paulo aquele time do WhatsApp do Mirassol que foi criado depois da pandemia. A eliminação pro Lanús, que o São Paulo faz 4 gols em casa e ainda consegue ser eliminado. Então aconteceu muita coisa que acabou tirando o Diniz. Tem o fator LDU, né? Ganhamos o segundo tempo. O Diniz, ele é um cara que consegue entregar muita coisa ali da beleza do jogo, mas ele é inimigo dos pontos corridos. Aí quando o Diniz foi pro Santos, a mesma coisa. O time não performava, não entregava. Ele volta pro Vasco. E aí no Vasco a mesma coisa, ele começa bem, o Vasco tem um período ali no ano passado muito bom, que jogou um dos melhores futebols do Brasil, e aí quando o Vasco pega o São Paulo, do Hernan Crespo, São Paulo que não vinha bem e tudo, eu não sei como, mas o São Paulo ganha aquele jogo de 2-0, quando o São Paulo faz 1-0 no fim do primeiro tempo, o Diniz ele escangalha tudo, ele faz movimentações que não tinham um pingo de noção que deveriam ser feitas, e aí tudo desanda, tudo descangalha pro Vasco e o Vasco entra numa espiral de derrotas e derrotas e derrotas. O Vasco chega numa final de Copa do Brasil com o Diniz, perde pro Corinthians, e se você for olhar o Campeonato Brasileiro do Vasco, se não houvesse o final daquele momento, se houvesse o final do Brasileiro umas 2, 3 rodadas adiante, o Vasco iria cair. O Vasco iria cair. E aí a gente fica mascarando um Diniz que não é um treinador para pontos corridos. Nunca foi. O Diniz ele tem mais derrotas do que vitórias nos pontos corridos. São 75-74. O Diniz é um treinador que não consegue entregar. E quando você está em uma equipe de grande porte que existe aquela situação de cobrança, de entrega, de resultado, você não pode entrar nos pontos corridos e falar, não me preocupo com pontos corridos, não, vamos tentar aqui uma Copa do Brasil, vamos tentar a Libertadores, porque só sabemos do que aconteceu com o Vasco, porque vimos. O Vasco passou pelo Operário como? Nos pênaltis. O Vasco passou pelo Fluminense como? Nos pênaltis. O Vasco teve várias passagens pela Copa do Brasil no último ano por pênaltis. E aí o Diniz ele fica muito refém disso. Porque quando as coisas começam a dar certo, algo ele faz que escangalha tudo. Algo ele faz que atrapalha tudo.
Foi assim no São Paulo quando ele teve a discussão do Perninha com o Tietê. É assim, foi assim no Vasco, porque muito me admira que ele não tenha sido mandado embora antes do Coutinho sair, foi depois do Coutinho sair, e creio que teve sim participação do Diniz na saída do Coutinho. O Diniz, ele é um cara que tem assim um trato bom com os jogadores, mas parece que o dia a dia cobra muito dele, e principalmente o ato dele não conseguir se adaptar a sistemas diferentes. O Diniz é a mesma coisa, eu acompanho o Diniz desde 2011, 2012, é a mesma coisa, nunca mudou. E aí, quando você faz o repeteco de todas as vezes aquilo, os outros times vão começar a te espelhar, vão começar a procurar métodos e modelos para fazer com que o seu jogo não flua. Não é que o Diniz é ruim, eu vejo o Diniz como um bom treinador, um treinador capacitado, mas que ele é tão refém, mas tão refém da sua metodologia, do seu modo de jogo, que isso o atrapalha, isso limita de certa forma. E agora o Diniz ele se encontra num período muito complicado, porque na minha concepção, na minha visão, as chances dele em time grandes acabaram. O Diniz vai ter que pegar um time menor, vai ter que dar 2 passos atrás na sua carreira, fazer um enorme trabalho, talvez levantar a bandeira de campeão para tentar voltar mais para frente para um time grande. Porque a gente fica preso nessa ideia do treinador brasileiro, que ele faz cagada aqui, sai daqui e vai para cá. Faz cagada aqui, sai daqui e vai para o meio. Faz cagada aqui e vai para outro lugar. E sempre nisso. E do modo como o futebol brasileiro tem evoluído e dado espaço para treinadores estrangeiros, não tá mais a mesma facilidade que era 10, 15, 20 anos atrás. Então, ou o Diniz vai ter que mudar a sua metodologia e se abrir para novas possibilidades, ou o Diniz simplesmente vai acabar falecendo para o futebol. Ele vai ficar datado, vai ficar velho, vai ficar passado, e vai acontecer com ele o que aconteceu, por exemplo, com o Lisca doido, que a gente falava dele na Série A, na Série B, na Série A, na Série B, hoje está na Série D treinando o Santa Cruz. Com todo o respeito do mundo ao Santa Cruz e ao Lisca doido como profissional, mas o profissional fica datado. Se ele não consegue sair daquilo que ele entende como o seu estilo de jogo, o seu modelo, se ele não consegue se adequar ao que o mundo entrega de diferente para ele, ele vai ficar datado. O Diniz é uma grande prova viva disso. O Tite já será uma grande prova viva disso. Ou o profissional muda o seu insight, o seu modo de entender o jogo, o seu modo de aplicar o seu conhecimento de acordo com o que o futebol tem mudado e evoluído, ou ele vai ficar para trás. O que vocês acham, galera? Diniz vai ter chance em mais um clube grande? Deixa os comentários de vocês aí. Eu me despeço, mas antes eu peço que você que está por aqui, chegou até aqui nesse momento, não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Você que é inscrito, sem crise, deixa o like e principalmente compartilhe o vídeo com os amigos, beleza? Uma ótima terça de Liga dos Campeões e vamos que vamos. Tchau!